Boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite do professor Gervásio para mediar essa mesa, participar mais uma vez desse Fórum de Economia Aplicada, que está em sua 9ª edição. E, nesse momento, a gente vai assistir à mesa redonda que vai tratar sobre políticas socioeconômicas para a região Nordeste, com o professor André Portela, que é da Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, e o professor Raul Silveira Neto, do Programa de Pós-Graduação em Economia da Universidade Federal de Pernambuco. Cada palestrante vai ter 25 minutos, para a gente ter no final 10 minutos, juntando os dois 20 minutos de debate. Primeiro eu vou apresentar aqui, a gente vai começar pelo professor André Portela, que é professor titular da Escola de Administração, da Escola de Economia, eu estou querendo já trazer André para administração, viu, André? Da Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, coordena o Centro de Microeconomia Aplicada e do Centro Regional para Aprendizagem e Avaliação de Resultados para o Brasil e África. Então, agradeço, André, e a sua fala, e em breve retornaremos para a fala de Raul. Obrigado, Érica. Enfim, posso começar? Ou... Pode. Tá, joia. É uma alegria estar aqui com vocês todos, virtualmente, um prazer com o Raul, você e toda a turma que está nos assistindo. Eu vou compartilhar a tela da minha apresentação. Vocês conseguem ver? Uhum. Então, eu vou falar, enfim, brevemente, nesses 20 minutos, algumas... Na verdade, eu aproveitei o ensejo para compartilhar com vocês, e a gente discutir aqui, o auxílio emergencial, né, recente feito pelo governo Bolsonaro, né, das transferências de R$600, né, por família, né, como um esforço de mitigação aí durante esse período de pandemia. E aí fazer algumas reflexões sobre isso em função de alguns dados e alguns elementos que nós exploramos aqui com a recente divulgação, agora estou vendo mais recente, da PNUD, da PNAD Covid, do IBGE, que traz bastante informações sobre isso. Então, o que é que ela nos traz, né? E aí, fazer uma rápida reflexão sobre as políticas sociais no Brasil e o auxílio emergencial junto a essas políticas sociais. A mensagem, brincando, vão ser duas, né? Uma muito rápida, não quero perder muito tempo, mas vão ser duas, dizendo que o auxílio emergencial, por incrível que pareça, foi, a meu ver, rapidamente implementado numa escala impressionante. Vou mostrar os números para todos vocês. De fato, uma resposta muito rápida, dada a sua escala, né? Embora, claro, a gente sempre acha que é devagar, etc., mas dada a natureza e da escala do que foi, de fato, a magnitude dessa política é impressionante. Mas, obviamente, o cobertor é curto, e aí eu vou mostrar para vocês que coloca o governo numa situação que nós estamos vendo hoje, da questão da sustentabilidade financeira fiscal disso, tanto que agora já diminuiu para R$300, etc. Então, foi muito em pouco tempo, e então não dá para sustentar isso por muito tempo, a não ser que, enfim, busque recursos de alguma outra maneira, aumentando o endividamento, etc. Então, tem um lado, que eu não vou me ater muito a ele, da sustentabilidade financeira fiscal, não só do Estado, mas e o papel desse programa nisso. E essa sessão certamente será vista em seguida, com a apresentação da mesa lá de macroeconomia, de finanças públicas. Eu vou passar muito rápido por isso, mas aí se entrar no segundo ponto, sobre a chegada desse auxílio emergencial, por questões emergenciais, né, no contexto de um já montado sistema de proteção social,
né? Nós temos vários programas, mais conhecido, claro, Bolsa Família. Como é que chega a chegada disso junto a esse? O que fazer daqui para frente? Né? Será que a gente aí esquece isso e volta ao que tinha? Aproveita isso para de alguma maneira, redesenhar a proteção social, aproveitando talvez alguns ganhos, né, em políticas sociais que tem com esse auxílio emergencial, e que ganhos seriam esses, o que é que poderia ser aproveitado, etc. Então, eu vou centrar minha fala muito mais tempo nessa segunda parte. Tá? Então, os números rápidos dos auxílios emergenciais, esses números esses números já estão defasados. O Felipe Salto deve trazer os números muito mais atualizados, muito maiores que esse, mas esses são os números, imagine assim, em julho e em junho, a gente estava mais ou menos com esses números. Só para vocês terem uma ideia, né? O governo brasileiro, o governo federal, né, editou as principais medidas socioeconômicas de combate ao Covid ao longo de maio, junho, né? Por aí várias MPs. Aqui eu pego as 5 primeiras principais MPs, chamadas aqui medidas socioeconômicas, num orçamento previsto para o ano, já está maior do que isso, tá? Mas em junho já estava previsto em 382,8 bilhões de reais. Né? Esse era o gasto já nas medidas. Só para vocês terem uma ideia, é muito maior do que foi, por exemplo, o gasto extra para o Ministério da Saúde, que foi de 39 bilhões, o mesmo Ministério os créditos extraordinários aos outros ministérios, 2,7. Então, foi um grande conjunto de despesas adicionais de combate ao Covid vieram dessas medidas socioeconômicas. Para vocês terem uma ideia, né, dessa magnitude, aqui estão as medidas, as principais medidas, né, temos várias outras, e as continuações do auxílio emergencial, mas nesse momento, a principal de gastos disso era o próprio auxílio emergencial, de 254 bilhões de reais previsto. Esse ano já está mais do que isso, já deve estar o dobro disso. Mas isso já no início já era os números, as magnitudes, de fato, muito impressionante. Em comparação às outras medidas de auxílio emergencial, de suporte ao emprego, por exemplo, às empresas, aos microcréditos, o auxílio emergencial foi, de longe, a grande medida em termos de gastos. Né? Sei que o número está pequeno, eu peço perdão para isso, mas para colocar em perspectiva a magnitude do auxílio emergencial, eu tenho aqui uma tabelinha de um estudo antigo que a gente levantou de 1994 até 2018, os gastos sociais do governo brasileiro, né, do governo federal, incluindo todos os programas de transferência, né, e mais os programas de proteção social que tem na nossa CLT, que tem várias leis, o abono salarial, o FGTS, né, o salário família, enfim, vários, tudo que é o seguro-desemprego, todo o sistema de proteção social ao trabalhador do governo federal, que a gente conseguiu coletar, está aqui, de alguma maneira, e com seus valores. Então, só para vocês terem uma ideia, em 2018, se olhar o total, esse númerozinho pequenininho aqui, ele está falando de 225 bilhões de reais. Então, se vocês verem mais os números do auxílio emergencial, e os números iniciais, já era de uma magnitude maior do que todos os gastos anuais do governo brasileiro na proteção social do trabalhador brasileiro. Né? Claro que boa parte desse gasto, olha que eu estou incluindo o FGTS aqui, que é a grande parte desse gasto, né? O FGTS e o Bolsa Família. Se resolveu, então, fazer esse programa de auxílio emergencial com seus critérios de elegibilidade, onde se transfere, né, R$600 por família, pode ser o dobro de 1.200, se é uma mulher, né, com filhos, enfim, tem alguns detalhes da elegibilidade. As famílias elegíveis têm que ter um nível de renda, né, dado, né, então tem uma linha de pobreza, digamos assim, que é uma linha de pobreza muito maior do que a do Bolsa Família.
Então, com base nesses critérios de elegibilidade, a gente fez um rápido exercício, né, pegando a Pesquisa Nacional para Amostragem de Domicílio do IBGE, na área de contínua 2019, e exploramos também a PNAD Covid, que é a PNAD feita em maio de 2020, já tem uma nova PNAD recente, a gente ainda não explorou os dados dela, mas a PNAD Covid de maio de 2020, em que fizeram entrevistas nos domicílios por telefone, fizeram várias perguntas sobre as condições socioeconômicas desses domicílios e perguntava se estavam já recebendo o auxílio emergencial, isso já em maio. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, pelo critério de elegibilidade do programa, isso correspondia, que obviamente são números grosseiros, a 40% dos domicílios brasileiros em 2019. O critério de elegibilidade, então, usando as informações da PNAD de 2019, tornavam potenciais elegíveis ao programa 40% dos domicílios brasileiros. E olhando a PNAD Covid, né, com as respostas dadas ao telefone, a PNAD Covid, também a gente tem essa estimativa de em torno de elegibilidade de 41% dos domicílios brasileiros elegíveis ao auxílio emergencial. O que daria, em termos de 29, quase 30 milhões de domicílios, que em número de pessoas, aí basicamente, né, dá em torno de 50 e poucos milhões de pessoas. Então, olhem as linhas beneficiários, né, temos 27 milhões na PNAD Covid, então, de fato, se vocês notarem, potencial elegíveis são 29 milhões de domicílios e, em maio, declararam receber o auxílio emergencial já 27 milhões e meio de domicílios, né? E nesses domicílios, nesses 27,5 milhões de domicílios, tinham cerca de 54 milhões de pessoas vivendo. Então, de fato, a escala disso foi impressionante. Já em maio já estava chegando a esse número de pessoas. A gente tem isso aqui discriminado por estados, né, usando os dados do próprio portal da transparência, já não é mais a PNAD, mas eu peguei para mostrar para vocês, né, vamos focar um pouco no Nordeste. Então, para vocês terem uma ideia, né, a Bahia está aqui, se vocês conseguem ver a Bahia aqui no meio da nossa tabela, das tabelas 7, né, a Bahia está com cerca de 5,1, né, milhões de beneficiários já no programa, com o que dá em torno de 34% da população do Estado. Né? Então, se vocês terem uma ideia, a população é 14, 15 milhões, que a gente usa aqui estimada, no Estado da Bahia, 5,1 de beneficiários, um terço da população baiana recebeu, né, os primeiros auxílios emergenciais, primeira geração de auxílios emergenciais. E isso é uma proporção bastante regular em todo o Nordeste, um terço da população recebendo auxílio emergencial. Um terço da população morando em domicílios que recebiam o auxílio emergencial. Né? Então, tem números menores, Santa Catarina é o estado onde tem menos isso, 16%, né? E os maiores estados que recebem está a Bahia com 34%. Tá? Então, se vocês terem uma ideia, nós fizemos a mesma coisa por proporção de beneficiários do auxílio emergencial por população de municípios, né? E vocês veem, então, né, que vai desde o amarelinho com 5% da população até o mais escuro de 40% da população do município. Vocês veem que o Nordeste, né, os municípios do Nordeste é a região onde tem a maior proporção de beneficiários, né, em relação à população dos seus municípios. Né? Obviamente, por causa do critério de elegibilidade, os relativamente mais pobres recebem esses auxílios, então isso em parte explica o Nordeste, e outra parte também isso é explicado pelo fato de que
como chegar a essas pessoas elegíveis. Boa parte foi usada já através do uso do cadastro único do Bolsa Família, e temos já bastante cadastrados no Nordeste, em termos de proporção à população, e isso também explica essa chegada maior e mais intensa no Nordeste do que nas outras regiões, né? O ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é que esse esforço meio errático, meio fazendo de qualquer jeito, vão ter um critério, entra, que depois a gente vê se de fato a pessoa é elegível ou não. O fato é que todo esse esforço trouxe para os registros, pelo menos do auxílio emergencial, são registros ainda bastante imperfeitos, trouxe para o registro muitas famílias, muitas pessoas que não tinham muitos registros ou mesmo informações que, aos olhos do poder público e aos olhos do governo, né, aos olhos do Estado brasileiro, eles não eram, que eu chamei aqui de uma maneira um pouco mais retórica, visíveis, né? Então, tinha uma gama, né, tem ainda uma gama de trabalhadores, de pessoas, de famílias, que são muito pouco visíveis aos olhos da política pública, principalmente da política social. De quem eu estou falando? Né? Dos informais, dos agricultores familiares, mas por subsistência o consumo próprio, né, para o consumo, são rincões no Brasil, mas tem, são os conta-próprias também informais. Então, tem ainda tinha, né, esse ponto que eu quero fazer, uma dificuldade da política pública, principalmente as políticas sociais, chegarem àqueles mais vulneráveis e mais necessitados, por essa dificuldade de como chegar a ele aos olhos do poder público, através de que informação, né? Mal ou bem temos os CRAS, a saúde na família, vários programas sociais que isso dá alguma entrada, mas ainda assim tem uma parcela dessa população não facilmente, digamos assim, visível, detectável ao poder público para chegar rapidamente às políticas sociais. E aqui nessa tabela eu mostro para vocês as estimativas que nós fizemos, né? Quantas seriam essas pessoas, né? Então, a gente fez o seguinte exercícios bastante, digamos assim, bastante grossos, e pensem esses números como, assim, números de ordens de grandeza, tá? Só para ter uma ideia. Mas a gente ficou querendo saber quantos seriam esses que esse auxílio emergencial se tornou uma oportunidade de trazê-los à luz e incorporá-los a políticas de proteção social regulares, né? E conseguir informações dessas pessoas para isso. Então, nos nossos cálculos, a gente já sabe quantos estão no cadastro único, a gente sabe quantos estão no Bolsa Família, a gente sabe quantos estão registrados como microempreendedor individual, a gente sabe quantos contribuem para a Seguridade Social. Enfim, a gente tem algumas informações que nos dão, essas pessoas são, de alguma maneira, visíveis aos olhos do poder público para as políticas de proteção social. E aí nós estimamos o resíduo disso. E o resíduo disso deu, aí, usando a PNAD Covid, né, deu cerca de 5,4 milhões de pessoas na área urbana e 1,1 milhão de pessoas na área rural, né? Então, nós temos aí, arredondando, cerca de 7 milhões de pessoas que não eram visíveis, né, e que agora podem se tornar visíveis aos olhos do poder público. Nós fizemos o mesmo exercício para a PNAD de 2019, esse número deu muito maior, deu cerca de 15 milhões chamamos assim, de invisíveis, né? E isso tem a ver, em parte, com a própria natureza das PNADs. A PNAD de 2019 foi a campo, entrevistou as pessoas de um dado domicílio. A PNAD Covid é uma resposta por telefone, e uma pessoa responde por todo mundo. Então, é muito difícil comparar uma com a outra, né?
mas isso dá a ideia desse alcance, né, desse programa, né, de potencialmente chegar a todos esses aí. Né? E aí nós fizemos, aí faz a pergunta, tá, então chegou de fato nesses invisíveis e chegou de fato aonde poderia chegar, né, pelos elegíveis, né, chega bem a esses elegíveis ou não? Né? Quem são esses 27 milhões de domicílios que declararam na PNAD Covid, que já estavam recebendo em maio o próprio auxílio emergencial? Né? Então, nós fizemos aqui um exercício de grau de focalização desses programas, né? E comparamos o auxílio emergencial com o programa Bolsa Família. Então, se vocês verem esse gráfico aqui, mostra no eixo horizontal a renda per capita domiciliar, dos indivíduos, né? Subtraído o valor da transferência, seja do Bolsa Família, seja do auxílio emergencial. Tá? Aqui a gente faz, então, a pergunta, a incidência, né, da cobertura desses programas, do Bolsa Família e do auxílio emergencial. E vocês notam que o Bolsa Família parece mais bem focalizado nos mais pobres que o auxílio emergencial. Então, vocês veem, então, para pegar aqui um exemplo simples, 10% mais pobres, né? Entre os 10% mais pobres, o 40% dos beneficiados do Bolsa Família estão entre os 10% mais pobres, enquanto os 40% mais beneficiados, 40% mais pobres beneficiados do auxílio emergencial está entre os 25% mais pobres da distribuição de renda brasileira. Isso aqui é para dizer o seguinte, de fato, tem uma concentração maior entre os relativos mais pobres, mas muito mais no Bolsa Família do que no auxílio emergencial. Né? Então, aqui, talvez esse gráfico fica mais fácil, que a gente divide por decil da renda, e aqui no primeiro decil, o primeiro decil da gestão de renda per capita domiciliar, né, o Bolsa Família, em 2019, chegava a 76% dessas pessoas, e o auxílio emergencial chega a 71%, e o auxílio emergencial chega a 76%. Tá certo? Aí vocês veem que o auxílio emergencial chega a decils de renda superiores, né? Então, até, por exemplo, a mediana, né, o pessoal que está em torno da mediana da gestão de renda per capita familiar, metade dessas pessoas recebem o auxílio emergencial, moram em domicílios que têm auxílio emergencial, enquanto, claro, o Bolsa Família, por várias razões, está bem mais concentrado entre os mais pobres. Então, de fato, a abrangência desse auxílio emergencial é impressionante. E aí nós fizemos um exercício muito rápido de que impacto isso teria sobre a pobreza, mas digamos assim, impacto entre parênteses é aquele exercício bem simples de calcular qual seria a incidência de pobreza sem o auxílio e a incidência de pobreza com o auxílio. Então, calcula a renda per capita domiciliar sem o auxílio e depois vê com o auxílio e como é que fica a proporção de pobres. Para essas proporções aqui, usamos as linhas de pobreza do PNUD, do Brasil, que são linhas de pobreza relativamente mais altas, comparado, por exemplo, às que o próprio IPEA usa ou ao que o Bolsa Família usa para elegibilidade, né? Mas é um estudo daqui que estamos fazendo para o PNUD, então usamos a linha de pobreza dela. Mas a mensagem é que, se vocês olharem, vou pegar a linha de pobreza em vez de pegar a linha de extrema pobreza, se a gente calcula a linha de pobreza, a proporção de pobres pela PNAD em 2019, daria cerca, por esse critério, 30%, 31% de pobres no Brasil, né? E com a PNAD Covid, sem o auxílio emergencial, isso saltaria para 41%, e com o auxílio emergencial, pelos nossos cálculos, cai para 25%. Então, vocês notem que a magnitude, o valor da transferência associado à escala, ao número de transferências, faz as nossas estimativas de pobreza, seja pobreza extrema, caírem para abaixo do que seria o nível de pobreza se não tivesse ocorrido a pandemia.
se não tivesse ocorrido a pandemia e, enfim, a gente teria um nível de pobreza, né, parecido com 2019, talvez um pouco mais, um pouco menos, não sabemos, mas está menor do que isso. Então, isso dá uma ideia da magnitude do impacto sobre a pobreza. Agora... Temos mais... Perdão interromper, André. 5 minutos restantes, tá bom? Obrigado. E aí, temos esses exercícios estado por estado, mas eu trouxe esse aqui para falar da Bahia, que está aqui no meio. E esse exercício para a Bahia, eu vou usar a linha de pobreza geral, esse exercício para a Bahia é a pobreza em maio saltaria para 54,6%, e com o auxílio emergencial ficou em torno de 34,5%. Tá? Então, houve um impacto de redução de pobreza desse programa. Mas tá bom, nesses últimos 5 minutos, então, eu vou me ater ao fato de que, então chegou isso atraiu pessoas para receber, mas será que conseguiu chegar nesses invisíveis? As pessoas que recebem são elegíveis? Não são? Qual é o erro que a gente tem dessa focalização? Que aí, a partir de agora, podemos começar a trabalhar em cima desses erros de focalização para esses recursos chegarem, de fato, aos mais necessitados, né, e fazendo as correções de rumo dessa política, inclusive trazendo, né, os invisíveis para dentro da visibilidade. Então, grosseiramente, aqui estão os dois números. Se vocês olharem esse erro tipo 1, 35,8, está dizendo o seguinte: de todos os elegíveis, né, ao programa, ainda 35,8% não estavam recebendo o programa, mas de todos não elegíveis, pelos nossos cálculos, 21,3% estavam recebendo o programa. Então, você tem dois erros de focalização: quem deveria estar aí por alguma razão ainda não estava recebendo, e quem, pela elegibilidade, não deveria receber e está recebendo. Então, esse 35 e 21, o que, em termos de população, o Cláudio estava falando de 10 milhões que faltavam receber, ainda elegíveis, e 8,9 milhões que, pelas informações da Covid, não seriam elegíveis, pelo final de Covid, e estavam recebendo. O que é mais ou menos, né, grosseiramente, o mesmo número de pessoas, o que diz que os recursos usados cobririam totalmente os elegíveis, né? Então, aqui está o percentual, né, que eu já mostrei para você, dos beneficiados do programa, onde é que eles estão, muito mais aí. E aqui está, então, o acerto de inclusão do programa. Então, a Bahia tem um alto acerto de inclusão, digamos assim, do programa, como vocês veem, e os estados do Sul têm um menor acerto de inclusão, né? Então, isso quer dizer que os estados do Sul deixam quem deveria entrar, não entra, por alguma razão, né? Ficam de fora, enquanto os estados do Norte e Nordeste acerta mais quem deveria entrar, de fato entra. Tá? Parar um número impressionante, das mais de 70%. No caso do acerto de exclusão, é quem não devia estar e não está, né? Aí, os erros de exclusão dos estados do Sul os acertos de exclusão são maiores, enquanto os acertos de exclusão do Nordeste, da Bahia, por exemplo, são maiores, né, são menores, por 66%, 68% o caso da Bahia. Tá? Então, aí tem os erros, o contrário do acerto, mas o meu ponto central é que o auxílio, então, trouxe à luz essas pessoas e permitiu chegar aos olhos do poder público um grupo de pessoas que estavam, digamos assim, mais à margem, ou com risco maior de estar à margem dos programas de proteção social. E o auxílio emergencial pode ter esse efeito, digamos assim, benéfico, a meu ver, de longo prazo, de trazer essas pessoas à luz disso, né? E aí a gente está elaborando, discutindo já então esse debate das propostas do que fazer agora em diante. Tem várias propostas, vários debates ao redor. O governo começou a discutir o Renda Brasil, iniciativas do Congresso Nacional e da sociedade civil em fazer propostas de redesenhar ou adaptar ou incrementar as políticas sociais, o nosso sistema de proteção social, né, aproveitando, então, esse impulso do auxílio emergencial.
né? E a gente tem esse esforço. E aí eu só queria aqui deixar essa mensagem aqui, principalmente porque estamos na Secretaria de Planejamento da Bahia, de que, de repente, é uma oportunidade para a gente redesenhar e melhorar esses programas sociais, né? E melhorar essa focalização e pensar como, de alguma maneira, fazer uma interação em que torne consistente o desenho das políticas de proteção social. Aqui, o caso do Bolsa Família e do auxílio emergencial que a gente discute, né, de usar as informações idiosincráticas locais, do CRAS, melhorar o acompanhamento, etc., para tornar esses, digamos, informais invisíveis, formais visíveis, e aí a gente consiga ter uma política de proteção social para esse grupo e para o resto do Brasil, né, duradoura e eficiente. Vou parar por aqui, né, e aguardar o nosso debate. Agradeço a atenção de vocês. Obrigada, André. Parabéns aí pelos resultados. Infelizmente, o que a gente acompanha na área da saúde vai de encontro ao que você encontrou aí para o auxílio emergencial. Depois a gente discute esses números. A gente acabou de ter uma reunião na COFIN, está fazendo tudo ao contrário, a gente não consegue executar os recursos previstos para os estados e municípios. Então, dando continuidade, eu queria convidar doutor Raul Silveira Neto, que é professor e pesquisador da pós-graduação em Economia da Universidade Federal de Pernambuco, e também doutor em Economia pela Universidade de São Paulo, tendo feito doutorado em Economia pela Universidade de Illinois, nos Estados Unidos. Ele é especialista em Economia Regional e Urbana, Economia do Trabalho e Desenvolvimento Econômico. Então, Raul, você tem 20 minutos para falar, e desde já agradeço aí o cumprimento do tempo de todos. Eu preciso me apresentar. Boa tarde, muito obrigado pelo convite ao Fórum, à UFBA, a pessoa de Gervásio. Um prazer imenso estar aqui conversando com você. Boa tarde a todos. Agradeço imensamente o convite pelo Fórum, para a UFBA, pessoa de Gervásio. É um prazer, né, estar aqui com vocês, também pela presença do professor André Portela, nosso colega e amigo. Por favor, apresentação. Isso. Bem, minha apresentação vai ser, né, diferente, né, um pouco da de André, né? Eu vou falar mais, né? Minha abordagem vai ser mais ampla. Eu vou me deter pouco com respeito às políticas emergenciais e vou discutir mais amplamente, no tempo que me tem, as políticas públicas e o desenvolvimento regional no Brasil, né? A ideia é que, de alguma forma, a gente aprenda uma experiência recente que foi bastante rica, né? Eu costumo dizer que os últimos 20 anos foi um laboratório de aprendizado para a política pública no Brasil, para aqueles preocupados com o desenvolvimento regional. E a gente teve, simultaneamente, políticas territoriais, né? Aquelas com viés na alocação de recursos determinadas pela posição do indivíduo no espaço, e também teve uma série de inovações de política não espaciais, né? Cujo foco é o indivíduo, aonde é que ele esteja, a partir de algum critério, né, fundamentalmente social, de condição social. Por favor, podem passar? Na verdade, a minha estrutura de apresentação, né, o resumo do que vou falar, são nesses dois pontos. Eu vou falar um pouco sobre as características da desigualdade regional brasileira, explorando dimensão, natureza, persistência e bem-estar. E vou discutir as implicações, né, que essas características têm para o desenho de política pública. Tá? E aí, por um lado, a gente tem as políticas territoriais e as políticas focadas nos indivíduos, que foi a novidade dos últimos 25 anos no Brasil. Tá? Essa é a ideia. Por favor, vamos começar, então, com as características da desigualdade
regional brasileira e as implicações de política delas derivadas. Por favor. Vou mostrar algo que, para muita gente, é conhecido, mas os novos dados para os países permitem observar, né? Situar o Brasil na desigualdade regional do mundo. A gente está no quartil dos mais desiguais do mundo, ou seja, nesse gráfico, nessa figura, quanto mais vermelho, mais desigual, né? Então, a gente está lá no último quartil, entre os 20% mais desiguais do mundo. Hoje, a gente tem uma perspectiva mais clara mundial, né? Ou seja, o Brasil é um caso estilizado de desigualdade regional. Por favor. Mas talvez, podemos prosseguir, mas talvez esse contexto muito geral, a gente está comparando países de tamanhos diferentes. Quando a gente compara a desigualdade brasileira com os países grandes, né, que é o que mostra esse gráfico, a gente mostra, medido pelo, por exemplo, coeficiente de variação, ou pelo menos pelo o índice Gini, a gente percebe claramente que, comparando coisas mais comparáveis, né, situações mais comparáveis, a gente continua, né, entre os campeões da desigualdade regional, né, depois de vários experimentos com políticas públicas. Tá? Por favor. E aí é só para a gente ter uma dimensão do que está falando, ou seja, uma coisa é a informação sobre a desigualdade, outra coisa é o tamanho dela. Ou seja, então a gente pegou razão PIB per capita Sudeste e Nordeste, e é mais ou menos 3 vezes, continua sendo mais ou menos 3 vezes a renda do Nordeste, a renda do Sudeste. Ou seja, é algo que é perene, né? Ou seja, persiste, embora caia um pouco ao longo do tempo. A gente está falando de uma grandeza absolutamente significativa em se tratando de desigualdade regional. Por favor. E aí, vamos falar um pouco dessa natureza da desigualdade. Aqui são os 3 últimos censos disponíveis, 91, 2000 e 2010, e as figuras mostram a participação, né, do Nordeste na população, tá? Na pobreza e no analfabetismo, na população verde, tá? E aí o que é que salta aos olhos prontamente? O Nordeste apresenta uma sobre-representação, ou seja, tem mais pobres e mais analfabetos do que viria de acordo com a sua participação da população. Tá? E eu enfatizo esse ponto, ou seja, a sobre-representação de analfabetos nos persegue enquanto problema regional, tá? E isso claramente traz para a gente algumas implicações interessantíssimas para serem exploradas quando da discussão de políticas públicas. Por favor, próximo. Aqui, só para dar uma dimensão do que a gente está falando, né, a partir do censo de 2010, mas se vocês pegarem as PNADs recentes, não é muito diferente disso, a gente está falando, né, de mais de 9 milhões de pessoas na extrema pobreza, né, que é em torno de 17% da população do Nordeste, tá? E mais ou menos em Pernambuco, né, ou seja, mais de 8 milhões de pessoas analfabetas, tá? O que é quase 20% da população do Nordeste. Tá? Isso não mudou radicalmente nos últimos anos, tá? Ou seja, esse picture, essa figura, ela continua válida. Eu não quis trazer aqui para não colocar censo com PNAD, enfim. Por favor. Esse contexto, ou seja, da gente ser campeão de desigualdade regional, ao mesmo tempo ter níveis bastante elevados de desigualdade, que estão associados a disparidades, né, de condições sociais, ou seja, a gente não só tem desigualdade alta, não só tem pobreza alta no Nordeste, mas tem uma região com uma população de pobres bastante elevada. Tá? Esse é o problema, esse é o contexto do nosso problema regional. Isso traz, e é isso que a gente vai explorar agora, um conjunto de implicações para a política pública que a experiência recente brasileira
permite uma série de lições. Tá? E é isso que a gente vai, nesse tempo que resta, discutir. Né? Primeiro, uma implicação importante é com respeito à capacidade de arbitragem espacial das pessoas que moram no Nordeste. Ou seja, na verdade, baixa, porque o percentual de pessoas sem qualificação é muito baixo. A consequência, como a gente vai ver, vai ser alta densidade demográfica e uma concentração espacial da pobreza. Uma segunda consequência que a gente vai explorar diz respeito às dificuldades das políticas públicas, né, que a gente sempre praticou, com viés espacial, ou seja, aquelas políticas territoriais que procuram subsidiar, né, o agente público no sentido de atrair capital, fundamentalmente. Tá? E, finalmente, esse contexto regional brasileiro, ele também é um contexto que cria expectativas, e foram realizadas, de alto impacto das políticas públicas, né, do tipo espacialmente cegas, mas são aquelas focadas nos indivíduos. Então, por exemplo, expansão e financiamento da escolaridade, programas de transferência de renda, né, os aumentos de salário mínimo, são políticas que não estão associadas de modo algum diretamente ao território, ou seja, não é feita para beneficiar especificamente nenhuma região, mas, como a gente vai ver, e em larga medida já é conhecido, tem largo impacto regional. Por favor. Tá? O que a gente conhece da relação, né, teoria econômica e evidência econômica, da relação entre capital humano e mobilidade social? Né? É uma regularidade bastante conhecida, é uma relação positiva, né? Ou seja, a maior mobilidade espacial está associada à maior escolaridade. Né? Para o Brasil, tem trabalhos para o mundo, para o Brasil, enfim, eu ressaltaria esse trabalho recente de Fegulha, do Ricardo Fegulha e coautores, muito interessantes, onde eles mostram, sim, que para o Brasil, maior escolaridade significa maior mobilidade, maior capacidade de arbitragem para o trabalhador. Por favor. E aí, quando a gente começa a olhar, né, como é distribuída a densidade demográfica entre os estados brasileiros, é o que mostra esses dois gráficos. O primeiro é a densidade populacional, né? Os vermelhos são os estados do Nordeste. A gente percebe que, tirando as máquinas de crescimento brasileiras, São Paulo e o tamanho do Rio e do Distrito Federal, né, os estados do Nordeste estão entre os mais adensados do território brasileiro. Algo análogo acontece com mais força quando a gente, ao invés de focar a população, foca a densidade de pobres. Daí a densidade de pobres nesse segundo gráfico. E o que a gente percebe é que, novamente, o que acontece com a população acontece com mais força com os pobres. Tá? Por favor. E aí, quando a gente ordena, e é o que eu faço nesse gráfico, quando a gente ordena os estados na ordem crescente de renda per capita e coloca informação sobre a densidade, então cada coluna dessa é a densidade demográfica, acontece uma coisa curiosa no Brasil. No Brasil, os estados mais adensados são os mais ricos e os mais pobres, né? O que é muito curioso. É muito curioso, mas, é claro, sabendo da história econômica brasileira, sabendo da dificuldade com relação à capacidade de arbitragem dos moradores dos estados mais pobres, isso começa a fazer sentido. E é curioso que, quando a gente olha para a mesma relação, por exemplo, os estados americanos, por favor, o próximo, o que a gente encontra é uma relação positiva entre renda per capita, né, PIB per capita, e densidade. Ou seja, aquela relação em forma de U ela desaparece e passa a existir uma relação positiva, como é esperado. Né? As pessoas vão atrás das oportunidades. Isso acontece claramente nos Estados Unidos. Tem um outlier aqui que é Miami, né? Enfim, mas claramente, dada a literatura sobre os Estados Unidos, isso provavelmente é associado a amenidades. Tá? Então, no Brasil, a gente tem essa
essa coisa curiosa, né? Estado pobre muito adensado, né? E Estado rico muito adensado, né? E os estados de renda mediana com menos densidade, né? O que é que está por trás disso aqui? No nosso entender, a baixa capacidade de arbitragem dos moradores dos estados mais pobres do Brasil. Tá? Por favor. E aí, consistentemente com essa a argumentação, isso vem do trabalho de Rodrigo Oliveira e da UFBA, né? O que é que a gente faz aqui? A gente olha o diferencial, o salário hora, né? Das regiões brasileiras por quantias da distribuição, né? E, bingo, o que é que aparece? A grande desigualdade regional, né? Olhando a reta em cinza, né? A curva em cinza e amarela, que são as regiões mais pobres, está nos quantis mais baixos da distribuição da renda do trabalho. O que sugere, mais uma vez, que a gente tem um problema, né, regional associado também à dificuldade dos pobres em arbitrar no mercado de trabalho brasileiro. Tá? Por favor, próximo. E aí, historicamente, o que é que a gente tem tentado fazer em relação ao combate à desigualdade regional brasileira? Historicamente, a gente tem se baseado em políticas territoriais. São aquelas políticas cujo beneficiário é beneficiário porque vai produzir em determinado local específico no espaço, né? Então, desde a criação do Sudene, enfim, para cá, a gente tem tentado esse tipo de política, seja a União... Desculpe interromper, Raul, vamos caminhando para o final para dar tempo das perguntas, será que você consegue? Mas eu tenho... Quanto tempo eu tenho? 5 minutos. 5 minutos já? Ok. Porque, enfim. Ok. Enfim, não vai dar tempo, então. Tem a União, créditos subsidiados, estados, incentivos fiscais. Né? Qual o conhecimento acumulado sobre isso? Por favor, próxima. Na verdade, a conclusão dessa literatura que já existe sobre os fundos constitucionais é que essas políticas não funcionam, não afetam a produtividade, não afetam o salário, nem o PIB per capita, tem algum efeito sobre o emprego, mas a gente não sabe se o efeito é da política específica ou um coquetel de política. Por favor, próxima. E os resultados sobre os incentivos fiscais estaduais ou municipais? A gente conhece muito pouco sobre isso. Eu coloquei a literatura que eu achei a melhor sobre essa, estão aí os resultados. Apenas um trabalho para Paraíba acho um efeito positivo muito elevado sobre o emprego, 40%, mas a gente acabou, por favor, próxima. A gente acabou de fazer um estudo para o PRODEP em Pernambuco, está no forno, acabou de sair, né? Onde a gente conseguiu, eu e a Tássia, tirar, né, ficar só o PRODEP, que é o Programa de Incentivo, tirou o FNE, tirou o BNDES, tirou o Sudene. A conclusão da gente é que só tem efeito sobre o emprego, não tem sobre o salário, nem massa salarial, e o efeito sobre o emprego ele é muito pequeno. Por favor, próxima. Tá? E aí, vamos colocar, por que isso acontece? Eu vou elencar aqui um conjunto de dificuldades que, à luz das evidências, parecem se aplicar. Primeiro, tem uma dificuldade de pulverização da aplicação espacial dos recursos. É o que mostra esse mapa, aí é o semiárido, e quanto maior o volume de recursos, maior o círculo. Dá para ver que em semiárido, quase todo local, né, recebe algum tipo de ajuda e é muito pouca, né? O que termina pulverizando os recursos e, dadas as dificuldades sistêmicas da região, não deve-se criar grandes expectativas sobre isso. Por favor, próximo. Tá? Um outro problema, um segundo tipo de dificuldade, é a existência, né, mesmo nas regiões metropolitanas, de um mismatch espacial entre as habilidades produtivas associadas às firmas que são atraídas e a disponibilidade local de mão de obra. Isso significa que o PIB per capita pode crescer muito,
mas não leva consigo a renda domiciliar per capita. Isso, por exemplo, para pegar um exemplo muito específico e recente, aconteceu recentemente com Pernambuco. Pernambuco passou, na década de 2000, por uma reindustrialização, né? E aqui a gente está vendo o crescimento em vermelho do PIB per capita e em azul da renda per capita. O PIB subiu muito mais de 10 pontos à frente do Nordeste, do Brasil, enquanto a renda domiciliar per capita ficou para trás. Isso é uma regularidade quando a gente financia políticas que são desconectadas com as dotações locais dos fatores. Próximo, por favor. E aí, enfim, eu vou passar rápido aqui, e eu só estou mostrando o que é que acontece com participação nesse primeiro gráfico do trabalho na renda em Pernambuco. Cai muito mais do que no Nordeste. E, bingo, o que é que acontece com a participação dos migrantes que vêm das regiões mais ricas na PE de Pernambuco durante o período? Aumenta. Os empregos chegaram, mas os melhores foram preenchidos por pessoas que não são do Nordeste. Vamos lá, por favor, o próximo. E aqui é uma avaliação de impacto via controle sintético sobre esse Big Push pernambucano, sobre a renda domiciliar per capita, não tem efeito, e sobre a pobreza, também não tem efeito. Por favor, próximo. Então, fora isso, não tem ausência de método, as avaliações são precárias e, como sempre tem ocorrido, né, na gestão regional dos recursos no Brasil, há uma fragilidade institucional enorme, ou seja, a estrutura de incentivo para os bancos regionais não são boas, a facilidade ainda de captura pelas elites de governos locais, ou seja, teve recursos do FNE para campo de futebol, para montadora de automóvel, para shopping center, enfim, é um conjunto enorme de inadequações na utilização de recursos. Por favor, já estou terminando. E aí tem, por outro lado, a grande novidade dos últimos 25 anos são as políticas do tipo espacialmente cegas, aquelas focadas no indivíduo. Financiamento da escolaridade, por exemplo, via Fundeb, ou programas sociais e mesmo aumento do salário mínimo. Por favor. Na próxima. Isso aqui é só para a gente dar uma ideia de dimensionar o FNE frente ao Fundeb e o Bolsa Família. Tirando o último ano, que eu tenho informação, 2018, não é muito diferente em termos de recursos do que a gente está gastando com Bolsa Família para o Nordeste e com o Fundeb. Por favor. Então, a gente tem essa ideia de 16, 14 milhões. Aqui é o efeito do Fundeb sobre o gasto por aluno, né? Ou seja, é claramente pró-estado pobre, né? Ou seja, sem um Fundeb, a desigualdade do gasto por aluno aumenta, né? Então, é uma política duplamente pró-pobre, ou seja, acerta estado pobre e acerta pobre, por favor. A mesma coisa, isso é o comportamento da desigualdade educacional brasileira durante os anos 2000, ela claramente caiu, né? Maranhão cresce quase 50%, São Paulo só cresce 30%. Por favor. Por favor. Aqui é a alocação do recurso do Bolsa Família, distribuição espacial, né? A renda per capita total, quanto mais claro, mais alta a renda. E, claramente, os recursos do Bolsa Família eles são duplamente pó-pobre, ou seja, é pó-pobre indivíduo, mas é pó-pobre também estado pobre. Claramente, eu não consigo ver nenhuma política territorial que faça isso no Brasil. Ok? Próximo. Tá? Aqui a gente fez estudos sobre o impacto do Bolsa Família sobre a desigualdade regional e todos os estudos apontam que o Bolsa Família, apesar de pouco recurso, tem um tremendo impacto espacial na desigualdade. Por favor. Próximo. Tá? Então, só esse é o último slide. Qual a mensagem que eu queria, as mensagens que eu queria deixar? Primeiro, mais importante, nos últimos 25 anos, a gente teve a experiência brasileira com políticas, né, públicas. Para quem estuda desenvolvimento regional, é riquíssima. A gente tem, por um lado, políticas tradicionais territoriais e, por outras, políticas não espaciais, né? E, claramente, todos os estudos que a gente conhece, mostram, né, a eficácia das políticas não espaciais,
né, e a ineficácia, por outro lado, das políticas territoriais, né? Então, isso significa dizer, e agora eu estou concluindo, que existe um custo de oportunidade altíssimo no Brasil da gente insistir em políticas territoriais. Tá? Eu vou terminar aqui e deixar para discussão em algum ponto que eu tenha passado mais rápido para a audiência. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, Raul. Essa questão de a gente olhar por dentro da desigualdade é importante, né? Sobretudo quando a gente compara entre regiões, entre países. Às vezes a gente diminui, mas os outros diminuem mais que a gente, portanto, relativamente fica pior ainda. Então, eu tenho duas perguntas para vocês, mas em função do atraso que a gente teve, eu pediria que vocês fossem breves. Então, a pergunta é aplicada aos dois, mas são perguntas rápidas, quer dizer, difíceis, claro, mas, enfim. A Bahia e o Nordeste já apresentavam altas taxas de desemprego e informalidade antes da pandemia. Quais políticas econômicas podem ser pensadas para aumentar a formalização do emprego na região Nordeste? Esse é um ponto. O outro ponto diz respeito ao seguinte: com o arrefecimento da pandemia e o fim do auxílio emergencial, o fato também de haverem previsões pessimistas em relação à retomada do crescimento do Brasil por diversos órgãos em relação ao resto do mundo, inclusive a América Latina. Como vocês veem a pauta central do Ministério da Economia, cujo foco é a redução do gasto público, o que vai de encontro justamente ao discurso, aos documentos lançados pela OCDE, FMI e outros, que falam que, nesse momento pós-pandemia, estimular via gasto público seria a alternativa mais interessante? André, aí quem começa, vocês decidem. Então, bem rápido, direto. Vou começar pela segunda, que esse é exatamente o nosso nó que a gente está agora. Né? A gente, como nossas políticas fiscais, né? A política fiscal ideal é tempo de expansão, bonança, né? Vacas gordas, guarda um pouquinho para o período das vacas magras, e aí gasta. A gente é o contrário. Então, o que acontece? Chegou o período das vacas magras, e ainda mais com essa pandemia, a gente não tem a gordura para gastar. Então, a gente vai ser um pouco de cada coisa. Vai ter que otimizar esses recursos, tirar de umas coisas para ir para isso, que é essa do gasto agora tem que ser voltado para o gasto social e para emprego, para manutenção de renda, tudo isso. Né? Então, vai ser uma parte... chegou o momento, não tem jeito, vai ter que ser uma parte isso, né? de realocar. Claro, uma parte um pouco aumentar tributos, e uma parte endividamento aumentar. Não tem muito segredo, a não ser que a gente queira partir para uma política inconsequente que a gente já viveu nos anos 80, de descalabro das contas públicas, e a gente já sabe as consequências disso, sair disso depois é muito pior. Então, de fato, são escolhas terríveis que temos pela frente. Eu acho que temos que fazer uma combinação dessas três coisas. Né? E esse ponto que o Raul falou é muito importante. Tem que saber, o real que a gente está gastando agora é muito importante. Está muito suave tirar ele da população brasileira para gastar em serviços públicos, em investimento público, etc. Então, de fato, eu acho que essa é a grande questão. Tirar daqueles gastos que não estão tendo esses retornos sociais, como alguns que Raul mostrou, para esses outros que teriam retornos sociais maiores. Né? Então, claro que falar é fácil, detalhar isso é complicado, botar em prática ainda é maior, mas não temos esse tempo todo aqui, eu também não tenho todas as respostas para isso. Mas essa eu acho que é a linha geral para isso. Tá? Sem dúvida. A reforma tributária, né, que você colocou aí, é importantíssimo. Raul, por favor. Eu estou absolutamente em linha com o André. Eu acho que, enfim, os meus números sobre as políticas territoriais, não sei se perceberam, o FNE é mais do que um Bolsa Família. Ou seja, funciona, funciona do ponto de vista social. Enfim, eu acho que a gente, como o André falou, a gente tem uma série de políticas públicas que não são adequadamente avaliadas, e outras são e se mostram ineficazes. Então,
Enfim, a engenharia social que a gente tem que fazer é uma realocação de gasto público, né? Obviamente, como o André também falou, isso é mais fácil falar do que fazer, porque tem grupos de interesse envolvidos que vão se fazer presentes, mas eu não consigo ver solução se não houver realocação de recursos. E sou ardorosamente contra simplesmente aumentar gastos. Eu acho que a gente tem, sim, gorduras, ainda que possa ser que tenha que aumentar gastos e tributos, mas eu acho que a gente tem gordura em termos de ineficácia de políticas públicas que permite algum aumento de gasto social. Uhum. Especialmente agora que a gente viu a reforma administrativa, né, onde a gente não vai mexer nos grupos mais privilegiados. Então, o problema todo é aquilo que você colocou, são os grupos do interesse. Porque as últimas políticas que a gente viu, de tanto previdência quanto agora a reforma administrativa, ela não está pegando os grupos mais privilegiados, né? Isenção fiscal, enfim, é muito desafio aí pela frente para vocês estudarem e os impactos disso aí. Então, eu queria agradecer a mesa e aqui encerrar para a próxima atividade e agradecer novamente ao convite para participar desse debate tão importante nos dias atuais. Quer dizer, normalmente importante, mas, sobretudo, no momento que a gente está passando. Eu agradeço, Érica. É um prazer estar aqui com você e com todo mundo aqui virtualmente. Isso, o prazer foi nosso. Um abraço a todos. Tchau, gente.